Olá, bem-vinda, bem-vindo a mais uma leitura de alguns capítulos do livro O Poder da Esposa que Ora, escrito por Stormy ou Martin. Quando eu devo cuidar melhor do meu corpo? Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus e que vocês não são de si mesmos? Vocês foram comprados por alto preço, portanto, glorifiquem a Deus com o seu próprio corpo. A maioria das mulheres ocupa-se em cuidar da família, ou trabalha fora para sustentá-la, ou faz as duas coisas. É grande a probabilidade de você ter chegado ao limite das suas forças, diante de tantas responsabilidades, cuidados com a família e outras atividades da vida. Alguma coisa fica para trás e talvez o que tenha sido sacrificado em sua vida seja o cuidado com o seu corpo. É comum a mulher sentir-se culpada por gastar tempo com ela própria, como se isso fosse egoísmo. Em geral, ela acha que só o que faz aos outros é importante, mas isto não é verdade. Entre outras atribuições que o Senhor deu à mulher, uma é não se esquecer de si mesma, física, mental ou espiritualmente. Não é bom para você, para a sua família, nem ao seu casamento deixar de separar um tempo para cuidar de você. É preciso reconhecer que seu corpo é o templo do Espírito Santo, não propriedade sua. Jesus pagou um preço muito alto por você e Ele quer que você o glorifique, cuidando bem de si mesma. Para isso, é necessário passar um tempo com o Senhor todos os dias em oração e adoração, a fim de aproximar-se cada vez mais dEle e descansar a sua mente de todas as preocupações. Significa que você precisa comer alimentos que desenvolvam, fortifiquem e aumentem a sua vitalidade e sua saúde, não alimentos que a enfraqueçam, debilitam ou destruam. Significa exercitar o seu corpo regularmente, de forma que a rejuvenesça, renove e fortaleça. Tudo isso exerce influência em seu eu interior, bem como na sua saúde física. Peça a Deus que lhe mostre o que fazer. Coloque os cuidados do seu corpo nas mãos dele. Não subestime a atração que a saúde física, a força e a vitalidade representam para o seu marido. Não é egoísmo querer isso e esforçar-se para conseguir. Minha oração a Deus: Senhor, oro para que me mostres como cuidar corretamente do meu corpo, a fim de que eu tenha boa saúde, força renovada e mais energia. Conduze-me a ser a pessoa agradável e atraente que queres que eu seja, e que meu marido e meus filhos gostem de estar perto de mim. Educa-me em minha alimentação para que eu coma os alimentos certos, que proporcionam vida e saúde. Faz-me disciplinada e pronta a exercitar-me da maneira adequada e constante, para tornar-me forte e cheia de energia. Acima de tudo, ajuda-me a passar um tempo a sós contigo todos os dias, de modo que eu encontre a paz e a renovação que só tu pode dar-me. Permita-me ter um sono bom e revigorante à noite, para preservar minha saúde e ter mais lucidez ao longo do dia. Mostra-me tudo o que necessito fazer para cuidar corretamente do meu corpo, como templo do Espírito Santo. Retira qualquer sentimento de culpa por ter gastado tempo cuidando de mim, pois isso será benefício ao meu marido e à minha família. Ensina-me a deixar para trás toda exaustão e fraqueza, a fim de que a minha concentração seja maior. Mostra-me como glorificar-te no meu corpo e espírito, pois eles são teus. Oro, em nome de Jesus. Quando ele precisa ter um coração bem disposto. O coração bem disposto é remédio eficiente, mas o espírito oprimido resseca os ossos. Todos nós podemos desenvolver atitudes negativas. Passamos a ter tanto medo das más notícias que as aguardamos com palavras e pensamentos negativos. Nosso espírito se abate de tal forma que o negativismo se torna uma reação automática a tudo, sem que nos demos conta disso. Hábitos como esses são difíceis de ser vencidos, mas, pelo poder de Deus, podem ser mudados num piscar de olhos. Se o seu marido tem pensamentos negativos, eles não somente o abaterão, mas abaterão você também. É difícil conviver com alguém que é sempre negativo. Talvez seja você quem tem um coração cronicamente oprimido, e isso pode estar abatendo o seu marido.
Ou talvez você tenha um coração oprimido por causa do coração dele. Seja qual for a situação, ore para que Deus mude tudo isso. Ore para que o espírito oprimido do seu marido seja curado e se torne cheio do Espírito de Deus, de modo que a alegria do Senhor se desenvolva nele. Ore para que o seu marido sinta a presença de Deus, creia no seu poder e em tudo que tem feito por ele. Ore para que ele se lembre disso todos os dias, porque com Deus nunca lhe faltará esperança. Peça a Deus que leve embora o abatimento do coração de seu marido e o livre de adoecer em razão disso. Todos nós precisamos do remédio que vem de um coração bem disposto e que aguarda com alegria o que Deus vai fazer na nossa vida. Peça a Deus que dê ao seu marido o remédio de um coração bem disposto, como presente para vocês dois. Minha oração a Deus: Senhor, oro para que o meu marido tenha um coração bem disposto, um coração que seja como remédio para ele. Enche-o com a tua alegria até que ela transborde e dissipe toda a opressão. Que a alegria brote dele como uma fonte inesgotável ligada ao manancial do teu Espírito. Enche-o diariamente com uma porção renovada do teu Espírito Santo e não permita que nada seja capaz de impedir a alegria e a serenidade se desenvolvam nele. Suplico mesmo por mim. Enche-me também com a sua alegria para que ela dissipe todas as nuvens negras da opressão. Se a minha tristeza é causada pelo coração pesaroso do meu marido, peço que me ajude a superar essa dificuldade. Concede a tua alegria ao meu marido e a mim para que ela seja motivo de cura para nós e para o nosso casamento. Só tu podes fazer isso. E só o nosso amor por ti pode incuti-la dentro de nós. Todas as vezes que um de nós tiver pensamentos negativos ou prever acontecimento ruim, mostra-nos isso. Destrói os hábitos negativos do coração do meu marido para que a sua reação a todas as situações seja de expectativa de coisas boas que tens feito na vida dele e na nossa vida conjugal. Oro em nome de Jesus. Quando nós precisamos concordar sobre a nossa intimidade, não se recusem um ao outro, exceto por mútuo consentimento e durante certo tempo, para se dedicarem à oração. Depois unam-se de novo para que Satanás não os tente por não terem domínio próprio. O relacionamento sexual entre o marido e a esposa é parte vital do casamento. Ainda assim, quase sempre, o casal negligencia, não conversando sobre o assunto, não chegando a um acordo sobre ele, na maioria dos casos, não orando por ele. Precisamos lembrar que Deus planejou, criou e aprovou a intimidade conjugal. Cabe a nós mantê-la dessa maneira. Como casal, você e o seu marido precisam concordar a respeito dos detalhes. Se não houver consenso, um ou outro ficará frustrado ou insatisfeito. E a intimidade conjugal precisa ser prioridade para ambos. Portanto, vocês devem esforçar-se para que essa área do casamento não seja colocada no final da lista de coisas para fazer. E isso pode acontecer facilmente em razão da correria, do estresse, da exaustão nos nossos dias e semanas. Ore para que você e o seu marido mantenham acesa a chama da paixão física e emocional no seu casamento. Peça a Deus que os ajude a expressar as necessidades um ao outro. Não se trata de um assunto que possa ser deixado de lado, ignorado, para ver o que acontece. Muitos casamentos têm sido destruídos por esse motivo. Se o seu marido ou a esposa está sendo negligenciado nessa área, é porque não há acordo entre o casal. Mesmo que as necessidades possam mudar ao longo dos anos, deve haver um diálogo sobre isto também. A falta de intimidade conjugal é um problema e ninguém deveria sofrer em razão disso. Ela é parte importante da vida. A oração e o diálogo são as respostas para que vocês dois resolvam o assunto de maneira satisfatória. E é muito fácil orar com antecedência do que orar depois que o problema estiver instalado. Minha oração a Deus. Senhor, oro para que abençoes nosso relacionamento sexual a fim de que seja gratificante para cada um de nós. Conduze-nos um entendimento satisfatório a esse respeito e que sempre concordemos quanto à frequência e o modo como a nossa intimidade se desenvolve. Capacita-nos a ter um diálogo franco para entender as necessidades um do outro. Ensina-nos a ser sensíveis um ao outro a fim de que as nossas necessidades sejam atendidas de maneira positiva e razoável. Ajuda-nos a priorizar o nosso relacionamento sexual, dedicando tempo e esforço em favor dele. Impede-nos de colocar o assunto no final das listas de coisas para fazer e de relegar as necessidades do nosso cônjuge.
Se nossos desejos são contraditórios, oro para que nos tragam entendimento e um acordo. Se eu me fechei nessa área, permita-me ser como antes. Se ele se fechou, mostre-o como aproximar-se de mim novamente, para que a nossa expressão física de amor seja natural e tranquila, da maneira como planejaste. Impede-nos de viver afastados um do outro, seja qual for o motivo. Sei que a tua palavra diz que não é a sua vontade. Remova o negativismo no nosso coração, no que se refere a nos entregarmos um ao outro, e liberta-nos para ser receptivos e desejar um ao outro de todas as maneiras. Oro em nome de Jesus. Quando eu preciso perdoar os outros? E quando estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoem-no, para que também o Pai Celestial lhes perdoe os seus pecados. Embora seja crucial perdoar o seu marido para que o seu casamento seja bem-sucedido, também é muito importante você perdoar outras pessoas. É por isso que qualquer rancor no seu coração bloqueará a resposta que você tanto anseia à sua oração. Jesus disse que se tivermos alguma coisa contra alguém, enquanto estivermos orando, precisamos perdoar a pessoa para que Deus nos perdoe. Quando temos um pecado não confessado, Deus não ouve nossas orações. Se eu acalentasse o pecado no coração, o Senhor não me ouviria. É por isso que a falta de perdão é um dos maiores pecados, e Deus não tolera isso em nós. Jesus entregou a sua vida por nós para que nos livrássemos totalmente de pecados passados e não tivéssemos de arcar com as consequências deles. Porém, os pecados que cometemos agora têm consequências. Enquanto não os confessarmos e não nos arrependermos deles, Deus não ouvirá nossa oração. Não estou dizendo que Ele não possa ouvir. Ele não as ouvirá enquanto não derrubarmos a barreira que está do nosso lado. Não podemos nos dar ao luxo de viver sem que Deus ouça as nossas orações. Precisamos de suas respostas. E para que Deus responda às suas orações por seu casamento, você precisa perdoar todas as pessoas de tudo que elas têm contra você, que têm contra elas. Além de ser inaceitável para Deus, a falta de perdão é, em geral, inaceitável aos outros. As pessoas percebem essa atitude em você, mesmo que não a identifiquem. Seu marido também percebe. Talvez você não sinta nenhum rancor contra ele, mas ele notará a sua dificuldade em perdoar os outros, mesmo que não entenda exatamente o que está observando. A falta do perdão é um fardo muito pesado, difícil de carregar. Entregue ao Senhor e deixe que Ele cuide de tudo. Minha oração a Deus. Senhor, oro para que me apontes as pessoas que preciso perdoar. Mostra-me se há alguém que eu acredito ter perdoado, mas que ainda conservo contra ela uma dose de rancor no coração. Eu sei que pode haver camadas de mágoa ocultas sobre nossas boas intenções e não quero que isso exista em minha vida. Não quero que nenhum pecado não confessado te impeça de ouvir as minhas orações e respondê-las. Quero sempre perdoar os outros, da mesma maneira que me perdoaste. Sei que não posso receber tudo o que reservaste para mim, enquanto não me esquecer das coisas que ficaram para trás, mas preciso da tua ajuda para fazer isso. Mostra-me quando eu estiver evitando, criticando, descartando alguém ou me afastando da pessoa, pois esses são sinais de que guardo no coração ofensas do passado não resolvidas. Quero confessar todos esses pecados para poder prosseguir na vida e receber respostas às minhas orações. Desejo receber o teu perdão pelos meus pecados e pelos meus erros. Por isso escolhi este dia para perdoar todas as outras pessoas da minha vida. Revela-me se existe alguém que tenha alguma coisa contra mim, alguém com quem eu necessite conversar para receber perdão. Dá-me as palavras certas para resolver a questão. E mais do que tudo, desejo andar nos teus caminhos, porque sei que eles sempre conduzem ao perdão. Oro em nome de Jesus. Quando ele precisa conhecer seu Pai Celestial, ainda que me abandonem pai e mãe, o Senhor me acolherá. Todo menino precisa de um pai que o ajude a tornar-se homem. A maioria dos meninos que não teve pai, ou pelo menos não teve um do qual se recorde, ou que perdeu o pai muito cedo por algum motivo, ou que não teve a figura de um pai forte e amoroso, sofrerá por isso no futuro. Encontramos exemplos desses o tempo todo. Mesmo que o menino tenha tido um pai em casa, porém aquele pai foi ausente em razão de egoísmo, preocupação, apatia, dedicação excessiva no trabalho, alcoolismo, droga, jogatina ou outra coisa qualquer, haverá um grande vazio no coração do menino quando ele chegar à fase adulta, que só poderá ser preenchido se ele conhecer intimamente o seu Pai Celestial.
Se seu marido não teve um bom relacionamento com o pai por um motivo qualquer, se guarda má recordação dele, ou se o pai não foi incentivador ou carinhoso, olhe para que o seu marido conheça o amor do Pai, Deus Pai, de tal forma que esse amor enche o coração vazio dele e cure todas as suas feridas. Ore para que ele venha confiar que o Pai Celestial nunca vai o abandonar, nunca o desprezará, não o rejeitará. Pelo contrário, o Pai Celestial sempre terá tempo para ele e derramará continuamente sobre ele tudo aquilo que ele reservou. Seu marido precisa saber que o Pai Celestial tem uma herança para ele, uma herança muito maior que qualquer outra que seu pai terreno lhe poderia dar, uma vida de segurança eterna e tudo do que ele necessitar. Suas orações pelo seu marido a esse respeito mudarão a vida dele para sempre e certamente também mudarão o seu casamento para melhor. Minha oração a Deus: Senhor, eu te agradeço por ser um pai para nós. Oro para que o meu marido te conheça intimamente como seu Pai Celestial. Se houve carências no relacionamento dele com o Pai terreno, oro para que as compenses e supras. Cure as mágoas que ele tem sofrido em razão disso. Como seu Pai Celestial, ensina-o tudo o que ele precisa saber, que não foi ensinado pelo Pai terreno, a fim de que ele se torne um homem virtuoso. Só tu podes curar os problemas do passado e torná-lo um homem completamente íntegro. Ajuda a perdoar o pai terreno por qualquer coisa que tenha faltado na sua vida, de modo que ele não te culpe pelo pai terreno que não lhe deu. Não te culpe pelo o que o pai terreno não lhe deu. Peço o mesmo para mim. Se o meu pai terreno não foi o exemplo que deveria ter sido, e se tenho julgado meu marido com base nisso, se meu pai não atendeu às minhas expectativas e agora penso que o meu marido também não atende, não atenderá, confesso-te isso. Perdoa-me, liberta-me para entender como jamais entendi antes que é meu Pai Celestial. Se o meu marido projetou em ti a fraqueza e imperfeição do seu pai terreno, oro para que o liberte disso. Ajude-o a ver-te com toda a plenitude, em toda a sua força, em toda a sua perfeição, como um Pai Celestial que ama e que nunca vai o abandonar. Oro em nome de Jesus. Obrigada por acompanhar a leitura desses capítulos do livro O Poder da Esposa que Ora, escrito pela Stormy O. Martin.